Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estar estudando aqui o livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, certo? Abram comigo aí, por favor, na página 84, lição 17. É a lição no qual fala novamente sobre os textos informativos, né? Mais um texto informativo. Na aula de hoje, que é segunda-feira, hoje é dia 25/10, nós trabalhamos em sala de aula o texto falando sobre a emancipação política de Arapiraca, né, cujo data que se comemora é o dia 30 de outubro. Então, por isso falamos sobre esse texto informativo, fizemos a sua interpretação. No material de... Então, aqui nós temos o que é o texto informativo. O texto informativo, ele nos traz informações sobre qualquer assunto que seja, né? Pode ser sobre a construção de um objeto, enfim, sobre assuntos importantes como foi a emancipação política de Arapiraca e entre outros, né? A cura de uma doença, enfim, pode ser um texto informativo, científico, enfim, mas ele tem essa função de informar sobre algo. Como é feita uma caricatura? Esses desenhos aí que são às vezes até meio que bem-humorados, vamos dizer assim. A caricatura, para ser feita, é necessário que tenha uma pessoa que desenhe, que saiba desenhar e que desenhe bem. O caricaturista é a pessoa que desenha essas caricaturas. Ele tem que observar 3 elementos, que é a semelhança do personagem. Ele deve fazer, de acordo com aquele personagem, criar um exagero, né, para que seja humorado o seu desenho, e também às vezes é usado ao desenho um discurso que seja algo que aquele personagem goste de usar. Por exemplo, no caso do Pelé, temos a bola, né, o terno ainda do time da seleção, enfim. Como é feita uma caricatura? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Se eu sumir, viu, mas vocês sabem que eu estou sempre próximo de vocês. O caricaturista trabalha 3 elementos. O primeiro é a semelhança. É essencial que a figura desenhada seja facilmente reconhecida. Por isso, se a caricatura não é feita ao vivo, o profissional precisa pesquisar muitas fotos do caricaturado. Se for feita na hora, deve-se analisar por vários ângulos sua postura. Pode-se revelar também muito de sua personalidade. O segundo elemento, o outro elemento, é o exagero. O desenhista deve indicar detalhes de aparência que possam ser realçados de um jeito cômico, engraçado. Não é só uma questão de tamanho, mas de proporções, evidenciando ou minimizando características marcantes e garantindo assim um toque de humor que diferencia a caricatura do retrato. Às vezes, são acrescentados elementos que ajudam a explicar quem é o caricaturado, como por exemplo, uma bola nos pés de um futebolista. É o que chamamos de discurso, que é o terceiro elemento para quem faz para o caricaturista. Ele é muito útil quando se desenham crianças, mulheres ou pessoas de beleza clássica, que por serem profissionais demais, têm menos detalhes para serem exagerados. A técnica de desenho varia. Alguns caricaturistas preferem lápis, outros caneta, aquarela, né, ou mesmo desenho digital. É preciso treinar bastante, porque ao vivo não há margem para erros e as obras têm que ficar prontas em cerca de 5 minutos, já que as caricaturas feitas remotamente, sob encomendas, podem levar até 2 dias. Vamos às atividades, lá na outra página. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Algumas falhas nisso que esse material nos apresenta. Então vamos nas questões agora, pessoal, por favor, na página 85. Qual é o tema? Assunto principal do texto.
Nesse texto, ele fala sobre os elementos necessários para fazer uma caricatura, que esses elementos são a semelhança, que o caricaturista tem que observar com o personagem, o exagero, e também ele pode usar o discurso, que é um objeto que lembre aquele personagem. Qual é o objetivo do texto? Informar, desse texto que nós lemos, né? Informar sobre os elementos da caricatura. Quais são os 3 principais elementos para desenhar a caricatura? Já foi citado aqui, né? Que é a semelhança, o exagero, o discurso. Questão 5. Quais técnicas são utilizadas para desenhar caricaturas? São lápis, caneta, aquarela ou desenho digital. Quanto tempo leva para desenhar uma caricatura? Isso depende muito. Tem pessoas que levam de 5 a 2 dias, dependendo de como é feito, se é ao vivo ou se encomenda. O que o caricaturista tem que o retrato não tem, né? Isso, então a gente vê no retrato, a gente não tem o exagero de uma das partes, por exemplo, que chama mais a atenção da pessoa. Já na caricatura, o exagero é um detalhe que dá o toque de humor naquela peça. Questão 8. Observe a imagem que acompanha o texto. Quem é a pessoa que foi caricaturada? Né? Trata-se do jogador famosíssimo Pelé. É o rei do futebol, Rei Pelé. B. O caricaturista utilizou os 3 elementos? Sim, ele utilizou o exagero, a semelhança e utilizou também o que nós chamamos de discurso, que foi a bola, nesse caso. Letra C. O caricaturista acrescentou a bola ao desenho para não deixar dúvida de que a caricatura é do Rei Pelé. Se trata da imagem do Rei Pelé. Questão 9. Agora veja esta outra caricatura. Essa caricatura aqui, ela lembra alguém que vocês conhecem? Se você não consegue lembrar dele, do personagem, mas acredito que você deve lembrar de algum desses pequenos personagens que aqui aparecem. Não é isso? Isso, ponto para quem disse a Turma da Mônica, muito bem. Esse é o criador da Turma da Mônica. Alguém conhece o nome dele? Alguém sabe o nome dele? Vamos aqui às atividades. Quem é a pessoa caricaturada? Quem é esse cara? Ele é um quadrinista. Como que é o nome dele? Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica. Sobre os elementos que acompanham essa caricatura, responda. A figura desenhada é facilmente reconhecida? Para mim sim, né? Não sei se para vocês foi. Que detalhes a caricatura dele foram realçadas? Então eu queria chamar a atenção para vocês daqui, da caricatura do Maurício de Souza. Algumas partes do seu rosto foram realçadas, e foram os dentes, que óbvio não são tão exagerados assim para a sua pessoa, e a sobrancelha, né, dele foi bem exagerada. Além disso também, né, o nariz, um ar de tipo cômico, engraçado e ao mesmo tempo esperto demais, talvez, não sei, ou até mesmo para quem queira acreditar um pouco, parece até um olhar de mal, né? Então, questão 11. Sobre os elementos que compõem essa caricatura, responda. A figura desenhada é facilmente... eu achei que sim. Qual detalhe da pessoa caricaturada foram realçados? A boca e as sobrancelhas. O caricaturista utilizou algum outro elemento para ajudar a explicar quem é essa pessoa? Sim, ele utilizou os personagens da Turma da Mônica. Essa caricatura poderia ilustrar o texto da página 84? A caricatura de Maurício de Souza poderia ilustrar sim, pois nela a gente percebe o que? A semelhança, nós percebemos o exagero e o discurso, que seria exatamente as personagens que ele criou, né, da Turma da Mônica. Vamos aqui na página 87, que é a última página.
Qual o público-alvo de caricaturas deste texto informativo? Eu acho que ele é para todos os públicos-alvo, né? Isso porque, assim, crianças gostam, adultos gostam, adolescentes gostam desse tipo de texto. Nessa questão 14, considere as seguintes situações. Ana é muito interessada em leitura, ela sempre busca novidades. B. 2. Em casa vocês lêem com mais paciência, tá? Marina tem se mostrado uma cartunista talentosa, acabou de montar um blog e tem feito caricaturas de diversas celebridades. 3. João desenha desde criança na escola, sempre desenhava seus colegas de modo bastante engraçado. 4. Matheus adora cinema de animação e faz o curso de artes. Para qual dessas situações seria indicado o texto como é feita uma caricatura? Por quê? A quem você indicaria o texto, como é feita uma caricatura? Eu indicaria aqui ao João, né, que ele desde criança ele desenha na escola imagens engraçadas dos seus amigos, então ele já parecia ter essa inclinação mais para caricaturas. Tá, então aqui tem também a explicação, tá? Vocês podem pausar o vídeo e escrever. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima semana. A gente tem que fazer todas as lições porque nós só temos até o dia 4 para realizarmos o 4º simulado.